tá, pessoal? Ó, aqui eu já adiantei o meu trabalho, já passei aqui, ó, minha carreira de pontos altos, 2 pontos altos dentro de cada argolinha aqui do ponto puff. Eu iniciei já a carreira do bico, ó. A próxima carreira já é a primeira carreira do bico, eu vou explicar pra vocês. Então, o bico, vocês vão começar ele aqui, ó. Feita a carreira de pontos altos, vocês vão ter que iniciar para dar certo aí o bico, vocês vão iniciar bem aqui, ó, no cantinho. Eu vou até desmanchar aqui para mostrar para vocês. Vou descer, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Vou descer ela mais um pouquinho. Acho que assim fica melhor. Isso. Então, aqui, ó, vocês... Feita a carreira de pontos altos, vocês vão iniciar o trabalho aqui, ó. Vou desmanchar pra explicar pra vocês. Então, vocês vão vir, ó, em qualquer cantinho aqui do leque. Vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, vocês vão começar aqui, ó, daqui pra cá. No quarto ponto, vocês vão iniciar fazendo pontinhos baixos. Vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui dentro. Então, eu já vim trabalhando o meu bico, cheguei aqui e vou explicar agora pra vocês. Então, aqui, ó, é onde vocês vão iniciar o trabalho. Eu estou continuando o bico, mas é aqui que vocês vão iniciar assim, ó. Faz um pontinho baixo, 2, 3, 4, e o quinto pontinho baixo, ele é aqui dentro, ó. Dentro do espaço do lequinho. 2 correntinhas de separação. E novamente, um pontinho baixo dentro do leque. Continuo aqui com os pontinhos baixos, ó. 5 pontinhos baixos aqui agora desse lado. 4, 5. Então, desse lado aqui, eu vou ter 5 pontinhos baixos aqui, contando com esse que já está dentro aqui do leque. E desse lado aqui também, ó, eu tenho 5, contando com esse que está no leque. Agora, eu venho, feito 5 pontinhos baixos, subo 3 correntes, pulo 2 pontos da base e prendo com um pontinho baixo e venho fazendo 5 pontinhos baixos, ó. Então, eu prendi com ponto baixo, vou fazer mais 4, vou ficar com 5, ó. 4, 5. Subo 3 correntes, pulo 2 pontinhos da base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo e faço mais 4. 3, 4, 5. Novamente 3 correntes, pulo 2 pontinhos aqui da base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo e mais 4 pontinhos baixos. Então, eu vou fazer a volta toda aqui do meu tapete assim. Os 5 pontinhos baixos, 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base, prendo novamente com um pontinho baixo e faço mais 4, fico com 5. Então, eu vou ficando, ó, com essas argolinhas. E os 5 pontinhos baixos aqui, intercalando as argolinhas. Então, aqui, ó, pra fazer esse bico aqui, lembrando da regrinha básica para trabalhos retangulares. A mesma quantidade que eu tenho de grupinhos na largura, eu tenho que ter no comprimento. Então, aqui, ó, está o sentido do meu comprimento, aliás, da minha largura. Esse é o sentido da minha largura aqui, ó. Tá pequenininho aqui o meu espaço, mas esse é o sentido aqui da minha largura. Então, eu vou contar aqui, ó, essas argolinhas, pra não me confundir. O biquinho aqui, ó, o cantinho eu não conto, eu sempre isolo ele. Eu conto o que está aqui dentro, entre um biquinho, entre um lequinho e outro, ó. Igual eu expliquei pra vocês anteriormente. Então, aqui eu vou contar o tanto de argolinhas que eu tenho no sentido da minha largura. Aqui eu não vou contar o meu biquinho, eu vou começar a contar aqui, ó. Então, aqui eu tenho as minhas argolinhas, ó, eu vou contar todas elas. Eu tenho 11 argolinhas no sentido da minha largura. Então, no outro sentido da largura, eu tenho que ter 11 também. Então, dos dois lados no sentido da largura, eu vou ter 11
argolinhas. E no lado aqui do meu comprimento, a mesma quantidade que eu tenho de um lado do comprimento, eu tenho que ter do outro também. Então, o mesmo tanto que eu tiver na largura, eu tenho que ter no comprimento. É a regrinha básica aqui para todos os trabalhos retangulares. O tanto que eu tenho, a quantidade que eu tenho de grupinhos na largura tem que ser igual na largura dos dois lados e no comprimento também. Então, na minha largura, eu tenho 11 correntinhas dos dois lados e vou vir trabalhando agora esse outro lado aqui, ó, é o sentido do meu comprimento. Então, do outro lado aqui no meu sentido do comprimento, eu tenho 18 argolinhas. Então, eu tenho que trabalhar aqui para formar a primeira carreira do meu bico de uma maneira que dê certo. Aqui lá no final, ó, o meu cantinho, com os 5 pontinhos, já contando um aqui dentro. Então, nem sempre o trabalho que a gente está fazendo permite ter uma quantidade exata de pontos para estar trabalhando aqui, ó, a próxima carreira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual lá no início do tapete eu expliquei para vocês. Não dá, eu desmancho, eu pulo maior quantidade ou menor quantidade de pontos de base. Que nem no caso aqui eu tava pulando dois pontos de base, mas se eu chegar aqui no finzinho, meu trabalho não der certo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmanchar e vir trabalhando de um jeito contando que dê certo aqui no caso do meu trabalho, o mesmo tanto de argolinhas e o cantinho também tem que se formar aqui certinho com as 5 correntes. Então, nem sempre, como eu disse, né, a gente vai ter, o trabalho não vai permitir às vezes ter a quantidade exata de pontos para a carreira de cima. Então, a gente tem que desmanchar e trabalhar de um jeito que a gente consiga, tá bom, pessoal? Fazer certinho do jeito que tá pedindo ali pra gente o bico, ou no caso aqui a outra carreira. Então, a gente tem que fazer sempre, às vezes, desmanchar e voltar para trás e fazer tudo de novo, mas no fim acaba dando certo, vale a pena. Então, desde que dê certo, feito tudo isso aqui, ó, depois nós já vamos iniciar a segunda carreira aqui do bico. Então, eu vou terminar aqui essa carreira minha, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho, vou continuar aqui, ó, fazendo as 3 correntinhas e pulando 2 pontinhos de base. E fazendo aqui os meus 5 pontinhos baixos, ó. 2, 3, 4, 5. Então, eu vou vir trabalhando, vou trabalhar mais um pedacinho aqui. E vou, quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, quando eu tiver faltando um espaço mais ou menos assim, ó, pra eu fechar a carreira, eu já venho e começo a contar aqui a quantidade de pontos, mais ou menos pra eu saber se vai dar certo. Então, eu já sei que desse lado aqui eu tenho que ter 18 correntinhas, eu tenho que ter 18 argolinhas dessa. Então, eu tenho que trabalhar de uma maneira que eu consiga ter as 18 correntes. Então, eu vou trabalhar mais um pouquinho e vou contar lá no finalzinho, vou ter uma ideia de quanto que tá faltando e se vai dar certo. Se não for dar certo, eu vou ter que desmanchar e vou ter que começar a minha contagem de pontos de novo, pulando mais quantidades ou menor quantidade de ponto de base, mas sempre intercalando. Então, por exemplo, se aqui eu pular 2 pontos, 3, aqui eu pulo 2, se eu pular 3, já no próximo eu pulo 2 novamente, para não dar assim muita diferença no trabalho. Aí já no próximo eu pulo, por exemplo, já 3, tá, pessoal? Então eu tenho que ir intercalando assim, para não ficar só de um lado também, aquela diferençazinha que eu vou tá fazendo pulando os pontos, para não ficar só em um lugar. Para essa mudança não ficar centralizada só em um lugar. Então, ela tem que estar distribuída para a gente não perceber, para não dar diferença no trabalho. Mas vale a pena desmanchar e fazer certinho, porque o resultado do trabalho é compensador. Então, eu vou vir trabalhando. Opa, vou trabalhar mais um pouquinho. E já vou voltar mostrando para vocês aqui, então, a segunda carreira aqui do nosso bico. Já tenho aqui, pessoal, a mesma quantidade de argolinhas no sentido do meu comprimento. Então, eu tenho 18 também desse lado. Fechei aqui minha carreira, arrematei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho baixo, vou caminhar aqui com o meu barbante.
com o meu fio, vou subir uma corrente e no mesmo pontinho, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo também. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontinhos baixos, ó. Feito aqui os 3 pontinhos baixos, eu vou já laçar minha agulha, vou vir aqui dentro, ó, desse espacinho, dessas 3 correntinhas, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Vou voltar no mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, terceiro ponto alto. Ficou assim, ó, aqui é o meu cantinho. Aí, eu já vou descer aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3 pontinhos baixos. Então, feito isso, eu já vou fazer aqui, ó. Aliás, eu ia fazer uma correntinha, tô fazendo errado. Eu desço aqui, faço 1, 2, 3 pontinhos baixos. Laço a minha agulha, venho nessa próxima argolinha aqui, ó. E aqui, novamente, eu vou trabalhar como se fosse um lequinho. Vou fazer um lequinho aqui, ó. 3 pontos altos. Aqui é apenas, eu faço apenas 3 correntinhas. 3 correntes. Venho aqui novamente, ó. 2 pontinhos altos. Terminei os 2 pontinhos altos, eu já vou descer. Eu vou pular esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Tem 5 pontinhos. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 espacinhos, ó, é aqui que eu vou trabalhar. Venho aqui, faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro. Ficou assim, ó. Dá uma ajeitadinha na câmera. Isso, ficou assim. Aqui, ó, eu terminei meu pontinho baixo, eu já laço a agulha, entro dentro da minha argolinha, ó, e venho trabalhando novamente o outro lequinho aqui, ó. 2, 3 pontinhos altos, 3 correntinhas de separação. E aqui, novamente, 3 pontos altos. 3 pontinhos altos. Terminei, venho aqui, ó, nesse primeiro espacinho, ó, pulo esse pontinho, venho aqui, ó, faço 1, 2, 3 pontinhos baixos. Laço a minha agulha, venho na próxima argolinha e começo a mesma repetição. Então, eu vou fazer a volta toda aqui do meu trabalho, trabalhando assim, ó. Fazer um lequinho dentro de cada argolinha, separado por 3 correntinhas. E o lequinho do cantinho eu coloco 4 correntes. Venho aqui fazendo, ó. Terminei. Aqui, já vou descer aqui, ó. Venho nesse primeiro espacinho, ó. Meu primeiro pontinho tá aqui, eu venho aqui, em cima aqui do segundo pontinho baixo e faço 3 pontinhos baixos. Laço a minha agulha. E já começo na próxima argolinha a trabalhar aqui o meu lequinho. 2, 3 correntinhas de separação. Novamente, 3 pontos altos. Terminei aqui. Pulo esse primeiro pontinho, venho aqui, ó. Ajeitar. Isso, vem aqui, um pontinho baixo, 2, 3. Já laço a minha agulha e venho na próxima argolinha. Então, aqui já começa a se formar, ó, a primeira carreirinha do bico aqui do meu trabalho. Aqui tá o meu cantinho, ó. Então, aqui eu tenho o meu cantinho. Eu vou adiantar mais um pouquinho e já vou voltar aqui mostrando pra vocês. Bom, aqui eu cheguei, ó, no finalzinho aqui desse lado aqui, ó, já tô no meu biquinho, no meu lequinho. Então, aqui eu venho, ó, por esse primeiro pontinho, faço os meus 3 pontinhos baixos,
E agora, eu já laço a minha agulha e já venho trabalhando aqui dentro o meu lequinho. Então, eu faço meus 3 pontinhos altos, minhas 4 correntinhas de separação e novamente aqui 3 pontinhos altos. Então, de todos os cantinhos, nos meus lequinhos, eu vou trabalhar dessa maneira, ó. Já pulei aqui o primeiro pontinho, fiz um ponto baixo, 2, 3. Já vou laçar aqui a minha agulha e vou vir nessa primeira argolinha trabalhando o outro lequinho aqui dentro. Então, a volta toda do meu trabalho dessa carreira aqui do bico vai ser assim: as 3 correntinhas de separação e novamente aqui 3 pontinhos altos. Já desço aqui, faço 1, 2, 3. Já vou laçar a minha agulha, vir na próxima argolinha e começar a repetição do lequinho. Então, aqui, ó, ficou o meu cantinho com as 4 argolinhas, aliás, as 4 correntinhas, e começa a se formar aqui, então, a primeira carreira do meu bico, ó. Eu vou adiantar mais um pouco aqui o meu trabalho, vou fechar a minha carreira, vou fazer isso aqui toda a volta do meu trabalho. No cantinho sempre 4 correntinhas e vou trabalhar a volta toda assim, ó. Então, começou aqui a se formar a primeira carreirinha do meu bico. Eu vou adiantar e já volto mostrando.